Olá, eu hoje vou conversar com o Eduardo Jannetti, que é economista, escritor, e vamos falar sobre o que é ser brasileiro, como é que o Brasil pode enfrentar seus próprios problemas sem ficar necessariamente olhando para os outros. Eduardo, você escreveu um ensaio muito interessante que tem um título provocativo, que é o elogio do vira-lata. Bom, é uma análise crítica da ideia do Nelson Rodrigues, que se difundiu muito no imaginário brasileiro, que é a do complexo de vira-lata. Eu acho que tem que decompor essa ideia do Nelson Rodrigues em dois elementos. O Nelson Rodrigues deu nome a um sentimento que nos acompanha como brasileiros desde a nossa origem, que é o sentimento de inferioridade diante do estrangeiro, diante do mundo rico, do mundo civilizado, do mundo desenvolvido. Isso já nasce com o Brasil. Né? Os primeiros brasileiros, antes de se chamarem brasileiros, eram mazombos, um termo angolano para pessoas toscas, rústicas e muito aquém do padrão de civilidade, de polidez, de inteligência. Então, o Nelson Rodrigues foi muito feliz, é um verdadeiro ovo de Colombo, quando no contexto da Copa de 58, ele falou, olha, o Brasil, se não se livrar desse complexo de inferioridade, que ele chamou de vira-lata, não vai ganhar a Copa. Nós temos que perder esse sentimento de que somos congenitamente inferiores ao resto do mundo. Maravilha, acho genial ele ter nomeado isso e dá para contar a história desse sentimento na vida brasileira. Agora, a pergunta é a seguinte, aí é o outro elemento. Por que chamar isso de complexo de vira-lata? Por que escolher o vira-lata? Né, Por que o vira-lata? O que é de errado em ser vira-lata? Pois é exatamente o que nós somos e é belo, e é algo a ser cultivado. Nós somos um sincretismo, uma mistura genética e cultural, única no planeta. Então, há algo que me parece muito equivocado e impróprio em nomear esse sentimento de complexo de vira-lata. Eu resumo a tese desse ensaio com a seguinte fórmula, Sérgio. O verdadeiro complexo de vira-lata é a ideia de que há algo errado em ser vira-lata. Esse é o complexo de vira-lata. Eu prefiro ser vira-lata do que ser o poodle da madame ou o Doberman da polícia. Claro. E o vira-lata tem horror de pureza. A raça pura, a vontade pura, a lógica pura, a razão pura. É tudo que nós não somos. Ainda bem. Eu fico feliz por ser vira-lata. É interessante, você falou do Nelson Rodrigues, eu falar do Gilberto Freire, nessa linha de raciocínio seu aí, porque de fato, quer dizer, nós não segregamos, nem podíamos. O que nós tivemos foi uma rejeição, né? Quer dizer, é um momento em que você constrói uma rejeição, que num certo sentido, é uma rejeição de si mesmo, né? O racismo, como não há brasileiro ariano, né? O racismo é uma negação de si mesmo, é o outro muito próximo de você, né? Mas preservou a nossa diversidade, preservou essa nossa riqueza. E o que nós precisamos é de, junto com o complexo, né, ver o vira-lata como uma virtude diversa, portanto, abandonar também o racismo. Não é isso? Esse é o caminho, né, da criatividade brasileira, de uma espécie de renascença brasileira. Né? E enfrentar com muita coragem a desigualdade obscena, que realmente tolhe a possibilidade de expressão e de sonho de um enorme contingente de crianças e jovens que nascem em circunstâncias muito adversas. Então nós temos que trabalhar com muita seriedade, mas em nome do quê? Em nome da expressão da nossa condição vira-lata, que é bela, que é boa e que não pode ser perdida. E que naturalmente e necessariamente nos iguala. Nesse ponto nós somos iguais. O que nós precisamos é de eliminar essas desigualdades que nós fomos construindo ao longo do tempo e que hoje faz com que quase todos os pobres sejam negros. O problema da segregação e da aversão, como tem os Estados Unidos, como tem a Alemanha, como tem esses países puros, né, de raça pura, eles não têm como resolver. É muito mais difícil. É muito mais profundo. Então nós temos tudo. Eu acho que dá para ter esperança nesse aspecto, apesar de tudo, né? Apesar de tudo. É o que eu falava do Gilberto Freire, que nós somos miscigenados, nós não somos uma democracia miscigenada. O Gilberto Freire, eu acho maravilhoso, um escritor talentosíssimo,
E ele tem um achado monumental. Agora, ele também idealizou muito a sociedade patriarcal. O que nós não podemos é jogar o bebê junto da água do banho. Vamos separar no Gilberto Freire o que tem de descoberta, de importante, e vamos eliminar o que tem de idealização patriarcal. Porque tem. Eu tenho um amigo que é baiano e é negro, e ele diz o seguinte: não, o problema do Gilberto Freire é que ele foi precursor do problema do lugar de fala. Ele analisou a sociedade brasileira do ponto de vista da Casa Grande, né? Mas ele não tinha percepção do que se passava na senzala. Então, é um problema de lugar de fala que está sendo resolvido. Eu costumo dizer o seguinte, é que o autor, ele não intoxica, ele não contamina a gente, não tem problema a gente ler. Todos os autores cometem erros. É lógico. Se nós temos uma capacidade boa de leitura, qualquer leitor, qualquer autor pode nos ajudar a entender. E claramente, autores dessa magnitude, como também hoje há preconceito com o Monteiro Lobato, né? Ele é vítima das suas circunstâncias, mas ele é espetacular. Imagina. Monteiro Lobato tem uma passagem que, para um assunto que nos é muito caro, em comum, em Urupês, que é considerado assim um texto perfeito sobre queimada, do ponto de vista científico, né? Ele escreveu esse texto durante a Primeira Guerra Mundial. E ele começa o texto dizendo o seguinte: as aldeias, as matas, a mantiqueira arde como as aldeias da Europa, que estavam sendo bombardeadas. Olha só. Né? E aí ele explica todo o percurso da cinza, como é que ela contamina o solo, como é que ela polui as águas, etc. Né? Era um homem, era um outro gênio também. Cometeu vários erros. A gente não pode achar que os autores, porque erram, e deixar de lado toda a sua contribuição positiva. Né? O problema é que tem momentos em que o ambiente fica tóxico e se estabelecem interdições. Eu vivi isso na minha formação universitária. Esses autores estavam interditados, eram banidos do pensamento. E nós estamos vivendo um pouco isso agora, com essas exigências anacronísticas de correção política de autores que estavam em outro contexto. Se for pegar por aí, Marx escreve coisas horrorosas sobre latinos, sobre eslavos, sobre judeus. Engels, quando os Estados Unidos invadiu o México, escreveu um artigo celebrando, né? Dizendo agora finalmente os mexicanos vão ter uma chance de entrar na história, se tornarem progressistas. Ele comemora a invasão do México. Nós não vamos deixar de ler Marx e Engels porque eles escreveram enormidades em relação à etnia, em relação à cultura. É o mesmo equívoco. É o mesmo equívoco. As ideias são produzidas em seus contextos, né? E o que eu acho interessante da sua obra como escritor é que você leva a sério essa questão do contexto no qual você escreve, né? Quer dizer, a sua utopia é uma utopia tropical, não é uma utopia temperada, né? O seu elogio é ao vira-lata que nós somos e não a um... A pergunta fundamental é qual é a nossa métrica de valor. Nós vivemos uma métrica importada de avaliação do que é uma boa sociedade, que é classificada por renda, por consumo, por tecnologia, por ciência. São valores. Mas será que isso reflete de fato, isso nos reflete os valores que nos distinguem e que nos tornam quem somos, vira-latas, sincréticos, misturados, e que tem uma visão mais lúdico-afetiva da existência? Eu acho que nós temos que construir o nosso próprio sentido e a nossa própria maneira de nos avaliarmos, resolvendo problemas fundamentais da vida material, sem a menor dúvida, saneamento, ensino fundamental de qualidade, mas não nos vendo como imitações acanhadas de um padrão civilizatório que faliu. Não apenas do ponto de vista ético, mas do ponto de vista ambiental, porque ele encontrou um limite. O limite agora é colocado de fora. Esse padrão vai ter que se rever profundamente. Isso abre uma oportunidade para um país como o Brasil afirmar a sua singularidade, de uma vida menos calcada na dominância do econômico, sobretudo. Essa predominância da métrica econômica sobre a imaginação humana é que eu acho que é o grande tema a ser repensado, a ser reavaliado. E a gente só
só sonha com a felicidade dos outros porque a gente usa essa métrica econômica, porque basta olhar para a sociedade europeia, para a sociedade americana, fora da pujança econômica delas, para a gente ver a quantidade de mazelas e a infelicidade na qual eles vivem em grande parte do tempo, né? Mas as pessoas aqui, vendo isso à distância e filtrado pela indústria cultural, fantasiam enormemente o que é viver numa sociedade como essa. A gente teve a chance de morar fora há muitos anos e sentir os limites e as dificuldades dessa cultura, né? Mas para uma grande maioria da população que não teve essas oportunidades, isso tudo filtrado pela indústria cultural e pela representação fantasiosa que ela oferece a nós, acaba levando a fantasias e idealizações completamente desconectadas da realidade. Eu cansei de ver brasileiros chegando na Inglaterra, onde eu morei muitos anos, achando que ia encontrar o paraíso, que agora a vida ia ser uma maravilha. Em pouco tempo eles estavam morrendo de saudade, querendo voltar, querendo comer feijoada, querendo calor humano, que é uma coisa que o vira-lata tem, né? Essa disponibilidade para viver o momento, né? E é curioso, porque eu estava conversando outro dia com uma pessoa que viaja muito pelo Brasil, né? E viaja pela terra. Então ele disse assim, olha, eu vou do Rio Grande do Sul a Goiás e encontro vários países, né? Na Europa eu atravesso cada fronteira, é um país diferente, mas aqui eu tenho vários países dentro e as pessoas não se dão conta disso, né? De que nós já temos diversidade. Você quer ver coisas novas, anda pelo Brasil, conhece o Brasil antes para ver coisas extraordinárias, né? Sobe o Rio Negro na Amazônia, vai fazer uma viagem ao Pantanal, vai às montanhas de Minas, enfim, vai aos cânions do Rio Grande do Sul. A gente acha que só tem cânion nos Estados Unidos, vai aos cânions do Rio Grande do Sul, né? Tem aí uma paisagem brasileira que tem a ver com essa riqueza, essa diversidade, que os brasileiros não reconhecem como boa, como sua e como desejável, né? No Brasil você vai da Alemanha à Nigéria. Exatamente. Viaja o mundo, né? Eduardo, obrigado. Gente, olha, Brasil tem mais coisa boa do que muita gente imagina. E ser brasileiro não é um destino ruim, não é uma tragédia. Ao contrário, pode ser uma esperança. Se você gostou desse episódio, quer rever outros episódios, basta acessar o Futura Play. Até mais.